Você já imaginou um profeta correndo mais rápido do que qualquer ser humano poderia? Imagine-se diante de uma corrida com uma força sobrenatural, onde as leis da física e da natureza são desafiadas. A história de Elias nos conta sobre um homem comum, mas que foi capacitado por Deus de uma maneira extraordinária, realizando um milagre que foge ao nosso entendimento. Neste vídeo, vamos explorar a incrível história de Elias, o profeta de Deus que desafiou as leis da natureza, e o que isso significa para nós hoje. Elias viveu durante o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel, uma época em que Israel estava profundamente corrompido e imerso na idolatria. Acabe e Jezabel não apenas incentivaram a adoração de Baal, mas também perseguiram os profetas de Deus. O cenário em que Elias entra era de grande apostasia e violência contra aqueles que professavam fé em Deus. Durante esse período, Elias foi escolhido por Deus para ser o porta-voz divino, confrontando a idolatria e chamando o povo de Israel ao arrependimento. Deus usou Elias não apenas como um profeta de palavras, mas também como um agente de milagres, especialmente na confrontação direta com os profetas de Baal no Monte Carmelo. A derrota dos 450 profetas de Baal foi uma das maiores demonstrações do poder de Deus sobre as forças do mal. O Monte Carmelo se tornou um local histórico, onde Elias desafiou os profetas de Baal. A competição foi simples, mas dramática. Cada grupo deveria invocar seu Deus para mandar fogo do céu e consumir um sacrifício. Elias, sem hesitar, orou ao Deus de Israel, e o fogo desceu, consumindo não só o sacrifício, mas até a água que Elias havia colocado ao redor. Este foi um sinal claro de que o Deus de Israel era o único verdadeiro Deus. Essa vitória marcou um ponto de inflexão, onde Elias, com coragem, desafiou a autoridade dos governantes e o falso culto de Baal. A história desse confronto nos ensina sobre a autoridade de Deus sobre os deuses pagãos, além de mostrar que, quando estamos alinhados com a vontade de Deus, mesmo os maiores desafios podem ser vencidos. Após a vitória no Monte Carmelo, Elias sabia que sua missão estava longe de terminar. A rainha Jezabel, furiosa com a derrota de seus profetas, ameaçou a vida de Elias. Ele fugiu para o deserto, mas algo notável aconteceu durante essa fuga. Deus deu a Elias uma habilidade sobrenatural, fazendo com que ele corresse para Jezreel, à frente da carruagem de Acabe. Esse milagre não foi apenas uma aceleração física, mas uma manifestação direta do poder de Deus. O fato de Elias ter corrido com essa velocidade sobrenatural tem uma grande significação espiritual. Ele não estava correndo apenas para escapar de Jezabel, mas para cumprir um propósito divino. A rapidez com que ele chegou à cidade simboliza a urgência da missão de Deus e também a capacitação divina para realizar o trabalho que ele designou. A expressão cingir os lombos é um termo bíblico que significa se preparar para correr ou se apressar. No contexto, Elias estava literalmente se preparando para uma corrida sobrenatural. A corrida de Elias não foi apenas física, mas também um reflexo de sua preparação espiritual para cumprir sua missão. Deus não apenas capacitou Elias com a velocidade sobrenatural, mas fez isso por um motivo específico. A corrida à frente de Acabe não foi só um feito físico, mas um reflexo da urgência da obra de Deus. O ministério de Elias não podia esperar, e Deus usou essa capacidade única para demonstrar o quanto a missão de Elias era crucial para Israel naquele momento. Muitas vezes em nossas vidas, Deus nos chama para agir rapidamente, sem hesitar. A corrida de Elias é uma metáfora para nossa própria caminhada com Deus, onde Ele nos capacita e nos impulsiona a agir conforme sua vontade. Elias foi um exemplo perfeito de obediência, e o milagre da supervelocidade reflete a disposição de Elias em não perder tempo para cumprir o propósito divino. A velocidade sobrenatural de Elias
não foi apenas para impressionar. Foi uma demonstração do poder de Deus sobre as limitações humanas. Para nós, isso é um lembrete de que Deus pode nos capacitar a fazer coisas além de nossas próprias capacidades. Como cristãos, às vezes nos sentimos sobrecarregados pelos desafios da vida. Mas a história de Elias nos ensina que, quando estamos alinhados com Deus, Ele nos dá força, energia e velocidade espiritual para alcançar nossos objetivos. A intervenção de Deus na vida de Elias, acelerando sua corrida, mostra que ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Ele não está limitado pelo tempo ou pelas leis da natureza. Quando Deus decide agir, ele faz isso com poder e nos dá as ferramentas necessárias para cumprir o que ele nos designou. Assim, o milagre de Elias não é apenas um evento isolado, mas uma lição contínua para todos nós sobre o poder de Deus em nossas vidas. Elias não era apenas um mensageiro de juízo, mas também um profeta de esperança. Sua missão era restaurar o verdadeiro culto a Deus e chamar o povo de Israel ao arrependimento. Mesmo em um tempo de apostasia e idolatria, Elias era uma luz de esperança, lembrando ao povo que o Deus verdadeiro estava com eles e pronto para agir em favor de seu povo. A história de Elias continua sendo uma história de esperança para nós. Mesmo quando a situação parece desesperadora e as forças do mal parecem dominar, Deus sempre levanta seus profetas e sempre há esperança de uma mudança. Para os cristãos hoje, a vida de Elias serve como um modelo de fidelidade, coragem e confiança em Deus, especialmente quando enfrentamos desafios em nossa própria jornada espiritual. Elias é mais do que um simples profeta. Ele é também um tipo de Cristo. Em Lucas 1,17, lemos que João Batista veio no espírito e poder de Elias, preparando o caminho para o Senhor. Assim como Elias preparou o caminho para o retorno do povo a Deus, João Batista, com seu ministério, preparou o caminho para o Messias. O espírito de Elias é uma expressão que se refere à unção de poder e autoridade com a qual Elias foi investido para cumprir sua missão. Para a Igreja, isso significa que Deus está chamando cada um de nós a agir com ousadia, em um mundo que muitas vezes rejeita a verdade. O espírito de Elias é sobre coragem, verdade e fidelidade, algo que ainda ressoa com os cristãos hoje. Como cristãos, devemos correr nossa própria corrida com perseverança. A Bíblia nos ensina em Hebreus 12:1 que devemos correr com paciência a corrida que nos está proposta. Isso significa confiar no poder de Deus para nos capacitar a seguir em frente, mesmo quando os desafios são grandes. A corrida de Elias é um símbolo da perseverança que todos devemos ter em nossa jornada com Cristo. A história de Elias nos ensina que, com a ajuda de Deus, não há limites para o que podemos fazer. Não importa o quão grande seja o obstáculo, Deus nos dá poder sobrenatural para superar qualquer adversidade. Precisamos acreditar no poder de Deus para agir em nossas vidas e confiar que Ele nos capacita em todos os aspectos. Elias não foi apenas um homem extraordinário, mas um profeta que desafiou as leis da natureza e, através de sua vida, Deus demonstrou seu poder absoluto sobre tudo que está além do entendimento humano. Sua supervelocidade não foi apenas uma habilidade física, mas um sinal claro da intervenção divina em momentos de grande necessidade. Esse milagre, ainda que aparentemente simples, nos mostra a realidade de um Deus que não se limita às restrições do tempo e do espaço. Elias foi um homem comum, mas capacitado por um Deus extraordinário. A história de sua corrida sobrenatural nos ensina sobre a urgência da missão divina, o poder de Deus para capacitar aqueles que o obedecem, e a importância de agir rapidamente quando somos chamados. Em sua jornada, Elias não apenas cumpriu uma tarefa divina, mas também nos mostrou como devemos viver com coragem, obedecer prontamente e confiar que Deus sempre nos equipará
para o que ele nos pede, mesmo que pareça impossível. A corrida de Elias, uma corrida impulsionada pelo poder divino, é uma metáfora para a nossa caminhada de fé. Todos enfrentamos momentos em que precisamos seguir em frente com coragem, onde os desafios podem parecer gigantescos e as adversidades esmagadoras. Mas, assim como Deus capacitou Elias, Ele também está pronto para nos dar o poder de seguir, correr e alcançar a vitória. O segredo está em confiar plenamente nele, obedecer à sua voz e nunca hesitar diante dos obstáculos. Assim como Elias correu para cumprir a vontade de Deus, nós também somos chamados a viver de forma obediente e imediata. A vida cristã exige de nós uma resposta rápida às necessidades de Deus, e muitas vezes isso exige um esforço sobrenatural. Mas Deus sempre nos dará a força necessária. A vida de Elias é um lembrete de que, com Deus, não há limite para o que podemos fazer. Com sua ajuda, podemos superar qualquer obstáculo e cumprir nossa missão com velocidade e determinação. Elias não apenas cumpriu sua missão, mas deixou um legado de fé, obediência e coragem. Ele foi um profeta que desafiou as leis da natureza, mas, acima de tudo, foi um homem que se entregou completamente à vontade de Deus. Sua história nos inspira a viver com a mesma confiança e dependência de Deus, sabendo que, não importa o desafio ou a velocidade que precisemos para cumprir o nosso propósito, Ele sempre estará conosco, nos capacitando para a tarefa à frente.